Muito bem, bom dia. Estamos iniciando a nossa aula do dia 23 de novembro de 2021. Bem-vindos, meus alunos e minhas alunas do segundo ano da administração, turmas 1 e 2. Sejam muito bem-vindos, ok? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 4, né? Ao capítulo Soluções, ok? Tá? E deixa eu já compartilhar minha tela com vocês. Enquanto isso, continua valendo aquilo que a gente sempre fala. Se alguém quiser comentar, perguntar, não sei o quê, reclamar, qualquer coisa, só não vale pedir dinheiro emprestado, né? Qualquer coisa, é só abrir o microfone, pode interromper a aula a qualquer momento, tá, gente? E, enquanto isso, eu vou seguindo em frente aqui. Enquanto isso, nós vamos em frente. Ok? Vou lá compartilhar. Vou lá compartilhar a minha tela com vocês. Bom, antes disso, cronograma. Cronograma. Então, vamos lá. Está aí o nosso cronograma. Na aula passada, no dia 16, a gente iniciou o capítulo Soluções. Nós classificamos os sistemas como suspensões, colóides, soluções, mas desses três, o que importa para nós, o mais importante é esse aqui, né? Tá? E na aula passada não deu tempo, nós vamos falar nisso hoje, vamos falar nisso aqui hoje, de falar do coeficiente de saturação, ou coeficiente de solubilidade, a mesma coisa. Tá? Então, hoje nós estamos aqui no dia 23, a gente vai dar continuidade ao estudo, nós vamos classificar as soluções, são 3 os critérios: estado físico, primeiro critério, natureza do soluto, segundo critério, proporção soluto-solvente, terceiro critério, e saturação, quarto critério, que inclusive está ligado a esse assunto aqui de cima, ó. Saturação, coeficiente de saturação. Então, na hora que a gente falar do quarto critério, a gente volta aqui no coeficiente de saturação, tá? Que é o assunto da aula de hoje. Agora, antes da gente continuar, a próxima semana, que é a semana do dia 29 de novembro a 4 de dezembro, é a semana prevista no nosso calendário, está lá no calendário acadêmico, né? Aprovado lá pelo diretor nosso, né? Da recuperação da primeira etapa. Então, essa semana não tem aula. Então, no próximo dia 30, terça-feira, dia 30 de novembro, não terá aula de química. Eu faço sempre como eu faço lá na aula presencial. Semana de recuperação é semana só de prova de recuperação. No caso da química, hoje eu vou acabar de corrigir, amanhã, né? O terceiro questionário, né, de cálculos. Provavelmente vai ter muito pouca gente. Na química vai ser pouca gente que vai pegar a recuperação. Mas, inclusive, amanhã já vai estar disponível. Amanhã não, dia 29. Já vai estar disponível essa prova de recuperação para aqueles que precisarem fazer. Só que vocês têm também outras matérias. Você tem matemática, logística, matemática financeira. Vocês têm umas matérias do curso aí, né? Então, essa semana, eu não sei os outros professores, tá, gente? Estou falando por mim. Estou falando na química. Na química, dia 30, não haverá aula. Tá? Ok? Mas no final da aula de hoje eu volto a falar isso. Eu vou mandar aquele aviso por e-mail que vai pelo Moodle para vocês, tá? Falando que não haverá
essa aula é do dia 30, ok, gente? Para vocês poderem fazer as provas de recuperação e estudarem também, né? Muito bem. E no dia 7, a gente encerra o capítulo soluções. Vai ter mais uma aula de soluções, mas vai ser só para resolver exercício, lá no dia 14, tá? A aula mesmo com matéria, a última vai ser no dia 7 de dezembro. Muito bem. Aí no dia 14 a gente resolve o exercício. Ok? Muito bem. Aí, voltando aqui para a apresentação, na aula passada, olha lá, nós terminamos mais ou menos aqui, ó. O que é uma solução? Nós estamos falando só de solução agora, não estou falando nem de suspensão, tá? Não estou falando mais nem de suspensão e nem de coloide. Não estou falando nem de um nem de outro. Estou falando agora só de soluções. Sabe por quê? Esse é o caso mais importante. É o que a gente chama de misturas homogêneas. As suspensões, os coloides, são sistemas heterogêneos. São importantes para nós? São também. Mas na nossa vida prática, no nosso dia a dia, desses três sistemas, o mais importante são as soluções, né? E o que é uma solução? Solução nada mais é do que um sistema homogêneo, uma mistura homogênea, em que eu tenho duas substâncias. Aqui o desenho, aqui que bacana, ó. Tem uma substância que a gente chama de solvente. Essa substância vai dissolver a outra, então uma solução tem que ter no mínimo duas substâncias. Uma que dissolve a outra substância, essa que dissolve é chamada de solvente. A mais famosa, o solvente mais famoso é a água, né, gente? Tá? Por isso que as soluções aquosas são as soluções mais comuns, né? Porque a água é o solvente universal. E aquela substância, opa, quer dizer, que vai ser dissolvida pelo solvente, a gente dá o nome de soluto. Soluto. Aqui o desenho. Solvente, soluto. Sal aqui, sal de cozinha, água. Açúcar e água. A mistura homogênea de sal e água, açúcar e água, e por aí vai. Essa mistura homogênea dá origem para nós a um sistema que a gente chama de solução. Tá? É claro, se você tiver uma quantidade de água aqui, sei lá, 1 litro d'água, se você colocar 3 quilos de sal aqui dentro, aquele 1 litro d'água não vai conseguir dissolver 3 quilos de... Não vou exagerar, não, 1 quilo. Faz essa experiência em casa aí. Tá? Você pega 1 litro d'água e 1 quilo de sal. O sal é baratinho, né? Sal é baratinho. Se bem que não está tão barato assim, não, né? Tem mais nada barato. Acabou. O único barato que eu conheço é o marido da barata. O barato é o marido da barata. É, sem graça. Tá? O único barato que eu conheço. Tá? Então, se você colocar uma quantidade muito grande de soluto, é claro que aquele solvente não vai conseguir dissolver aquela grande quantidade de substância. Né? Então, existe um limite para isso, e nós vamos falar nisso hoje. Existe um limite, que é aquela palavra que eu usei com vocês lá. A ela aqui, ó. Que é de ela, a ela aqui. Chama-se saturação, né? Bom, mas daqui a pouco a gente fala nisso. Então, agora nós vamos classificar as soluções. Opa, nós vamos classificar as soluções. Primeiro critério, para a gente classificar, a gente usa critério, né? Tem uns critérios. Vocês têm um critério de classificação na escola. Quem tira nota no final do ano acima de 60, aí vai ser classificado como acima não, 60 maior ou igual a 60 pontos. Você vai ser classificado como o quê? Aprovado.
Se a sua soma das suas notas ao longo do ano for menor que 60, você vai cair na classe do quê? Dos reprovados, né? Ou em recuperação. Então, para qualquer classificação, existe um critério. Qualquer. Não. Toda e qualquer divisão em classes, em tipos, tem que haver um critério. O primeiro critério é esse aqui. É o estado físico. Quais são os 3 estados físicos conhecidos por nós? Sólido, líquido e gás. Existem só esses 3 estados físicos? Na temperatura ambiente, sim, tá? Ou temperatura não muito alta, ou temperatura não muito baixa. São os 3 estados físicos conhecidos. Ah, se eu tiver 10.000 graus, caramba, hein? 10.000 graus Celsius, aí já não é mais gás. Aí já é um estado físico chamado plasma. Ué, aonde tem plasma? Plasma é a superfície do Sol. Tá? Hoje a tecnologia já é capaz de produzir plasma. Tá? Já é capaz de produzir plasma. Na UFOP, por exemplo, tem um laboratório na UFOP, laboratório lá no DGEL, na Geoquímica Ambiental, que tem um aparelho de plasma, que produz lá uma chama de 10.000 graus centígrados. É usado lá num equipamento lá chamado plasma indutivamente acoplado. Eu, quando fiz meu mestrado, eu trabalhei com esse equipamento. Tá? Então, esse estado físico plasma, em temperaturas muito altas, ele já é conhecido, inclusive, na indústria. Existem maçaricos a plasma, né? São maçaricos com chama temperatura muito alta para cortar. Depois você põe no Google lá, maçarico a plasma. Tá? Temperaturas muito altas. Muito bem. Voltando ao nosso assunto aqui. Qual que é o tipo de solução mais comum que tem? Esse aqui. São as soluções líquidas. Por quê? Porque o solvente mais comum é esse bacana aqui, é a nossa amiga água, graças ao bom Deus, né? Tá? É a nossa amiga água. Então, como é que eu preparo uma solução líquida? Nós temos 3 situações diferentes. Para preparar uma solução líquida, o solvente tem que ser líquido. Olha lá, líquido, líquido, líquido. Ok. Agora, olha o exemplo aqui da figurinha aqui. Ó. Eu tenho um solvente líquido, água, e eu vou colocar um soluto sólido. Açúcar, por exemplo. Agora, qual vai ser o resultado final? Vai ser uma solução líquida. Eu tenho um solvente líquido e um soluto sólido, mas eu coloco e mexo, agito. Agito. O resultado final vai ser uma solução o quê? Vai ser uma solução líquida. Ok? Essa aqui é o mais comum, tá? É o mais comum. Esse aqui também é bastante comum, ó. Você preparar uma solução líquida envolvendo 2 substâncias líquidas. É o caso esse álcool que a gente usa aí para passar na mão aí, não tem esse álcool, esse álcool 70%? A água é líquida e o álcool é líquido. Tá? Agora, cuidado, não é álcool em gel. Essa solução de álcool líquida, aquela, o álcool em gel, não. O álcool em gel não é uma solução, é um colóide. Qual que é a diferença do álcool em gel para o álcool líquido? É porque no álcool em gel, coloca lá glicerina, coloca lá umas substâncias para ficar aquela gelatina, né? Aquele melequento, não fica melequento? Que trem melequento, fica pregando na mão da gente? Eu não... Aliás, eu gosto, né? Eu uso qualquer um, né? Tá? Então, aquele álcool em gel não é solução. Estou falando de álcool, é solução de álcool líquido.
E existe também um terceiro caso de uma solução líquida, tá? Que é produzida quando o solvente é líquido, por exemplo, a água, e o soluto é gasoso. Uai, Sabe onde que tem esse tipo de solução líquida? A água dos rios, a água das lagoas, a água do mar. Mas por quê? Imagina uma lagoa, imagina uma superfície de uma lagoa. É água, não é água? É. O ar, o ar atmosférico que está por cima, ele não tem gases? Tem. O ar atmosférico tem gases. O que acontece? Todo mundo sabe, nós aprendemos isso lá no capítulo Estudo dos Gases, o capítulo 2. Não existe uma pressão de cima para baixo chamada pressão atmosférica? Então, a pressão atmosférica empurra o ar de encontro à água, à superfície da água. E uma parte desse ar gasoso vai ser dissolvido na água. Então, acontece isso? Acontece, ainda bem que acontece. Ali naquele encontro na superfície da água, tá? Da água com ar, devido à pressão de cima para baixo, uma parte pequena, claro, mas uma parte do ar gasoso vai misturar com a água, vai formar uma mistura homogênea. Isso é que faz com que os peixes respirem. É esse o oxigênio dissolvido, tá? Ok? Então, um rio poluído, de vez em quando acontece uma mortalidade de peixe aí, notícia na televisão lá, morre aquele monte de peixe, é porque a poluição, ela expulsa o oxigênio da água. Às vezes uma indústria joga um resíduo, quente, temperatura alta, no rio, aquele líquido quente que a indústria joga fora, aumenta a temperatura da água do rio, aí o ar que estava dissolvido ali, o oxigênio sai, tá? Aí morre aquele monte de peixe. Inclusive, gente, olha aqui, ó. Eu coloquei essa lista de exercícios lá na sala do Mudo, no capítulo 4. Está lá já. Tá? Essa lista lá está com o nome de soluções exercícios. Está lá com o nome de... Está lá no bloco do capítulo 4. E eu resolvi esses exercícios. Não todos. Resolvi metade, mais da metade. E resolvi ontem, já coloquei lá. Tá lá, ó. Tá com o nome de exercícios resolvidos. Olha lá. Exercícios resolvidos. Está com esse nome. Tá lá na página, tá lá no bloco 4 também, tá? E aí, no primeiro exercício, eu pergunto exatamente isso, ó. Ó, aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma espécie de uma pesquisa que vocês vão fazer, tá? Eu não respondi essa primeira, não. Porque vai vir uma questão, olha lá, hein? Vai vir uma questão sobre isso aqui, tá? Sobre esse item 1, essa primeira questão aí, ó, conceituação. Lá no questionário que nós vamos abrir lá no dia 7, questionário do capítulo 4, eu vou fazer uma ou duas perguntas sobre isso aí, ó, ok, gente? Tá? Então, isso aí é uma mini pesquisa que vocês vão fazer. Tá? Porque repetindo, serão duas questões lá do questionário do dia 7 de dezembro. Ok, gente? Tá? Aproveitando, como a semana que vem é a semana que não vai ter aula, sugestão que eu dou é que vocês resolvam
Façam essa pesquisa na semana que vem. Dê uma lida no livro do Felt. O livro do Felt fala muito sobre isso, tá? Ou, se você pegar essas perguntas aqui e colocar lá no Google, você vai ter essas respostas lá bacana. Vai ter essas respostas lá bacana, tá? Ok? Aproveita a semana que vem, que não tem aula de química, né? Não sei as outras, né? Tá? Muito bem. Vamos lá, vamos em frente. Senão o tempo passa. Qual é um segundo tipo de solução? São as soluções chamadas de soluções de quê? Sólidas. Qual é o caso mais comum de soluções sólidas? São as ligas metálicas. O aço, esse ouro usado em joalheria. Quer ver? Aqui no feltro tem uma figura bacana. Ó, peraí. Deixa eu achar aqui. Opa. Cadê você? Aqui, ó. Olha lá. Tá? Muitas ligas metálicas são soluções sólidas. É o caso desse ouro usado em joalheria. Ele é uma liga metálica. É uma liga metálica ouro e cobre. Tá? Mas as ligas metálicas mais importantes é o aço. O aço, deixa eu ver se eu acho o aço aqui. Está aqui não? Cadê você? Está aqui não. Tinha uma figura do aço aqui. Tinha uma figura do aço aqui muito interessante. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ah, não, vai estar aqui, ó. Quer ver? Ah, ele aqui, ó. Tá? O aço. Uma solução sólida. Aqui o aço inox, ó. Aço inox. O que é aço inox? Aço inoxidável. É uma liga metálica. Ferro, cromo, níquel. O principal componente é o ferro, né? Ele não enferruja. Inclusive, ele é caro, né? Tá? Ok? Agora, solução gasosa. Solução gasosa, o único meio de se produzir uma solução gasosa é misturando substâncias gasosas. Não é possível produzir uma solução gasosa, ou seja, uma mistura entre gases, que tenha também um sólido ou um líquido. Não é possível fazer uma solução gasosa a partir de um sólido ou a partir de um líquido. Não é possível. Então, uma solução gasosa é uma mistura entre gases. Tá? No mínimo, quantos? No mínimo, 2 gases. Né? Inclusive, o ar, esse ar atmosférico que a gente... Esse ar atmosférico que a gente respira, ele é composto de vários gases, vários, não é só N2O2, não, tá? Isso aqui é uma simplificação. Aqui tem um ar aqui, ó. Olha lá. O ar atmosférico, ele é uma mistura de diversos gases. 78% mais ou menos é nitrogênio, 21% é oxigênio, mais ou menos, e 1% outros, gás carbônico, gases nobres, poluentes em geral, tem um monte, tá? Bom, o que mais? Vamos passar para o segundo critério. O segundo critério é esse aqui, ó. Esse, ó. O segundo critério diz respeito ao tipo de soluto. Então, no segundo critério, olha lá. Quanto à natureza das partículas, Gil, quanto à natureza das partículas, nós vamos agora classificar as soluções em soluto molecular e soluto iônico. Ou seja, a solução resultante vai ser uma solução molecular, a solução resultante vai ser uma solução iônica. Já ficou claro para vocês que
Qual que é a diferença de um para o outro? É que, numa solução molecular, a substância dissolvida é formada por ligações covalentes. Aqui é o açúcar aqui, ó. As ligações entre carbono, hidrogênio e oxigênio são ligações covalentes. Agora, quando a substância, os seus átomos, olha aqui, ó, NaCl, quando essa substância é formada por ligações iônicas, é o caso do NaCl, o Na é o cátion, o Cl é o ânion. O cátion é positivo, o ânion é negativo. Aí, essa solução passa a se chamar solução iônica. Tá? É o caso da bateria do automóvel. Tem uma série de sistemas que são soluções iônicas. Qual é a diferença de uma para outra? A solução molecular não conduz, aqui, ó, não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque a molécula não tem carga positiva e nem negativa. Isso aqui é uma experiência, né? Você coloca as pilhas, coloca uma lâmpada aqui, ó, tá, o desenho não ficou bonito, não. O desenho não ficou bacana, não. Tá? Deixa eu ver se lá no feltre tem. Mas vamos já falar aqui, ó. A solução iônica conduz corrente elétrica. A lâmpada aqui está feia, coitada. Uma luzinha vermelha ali, esse desenho aqui não ficou bom, não. Deixa eu ver aqui, se tem aqui. Vamos ver se vai ter aqui. Algum exemplo aqui. Não tem. Tem, mas não estou conseguindo achar. Não tem importância, não. Depois que vocês forem, não deixe de dar uma lida, não, tá? No feltre, não, tá? Volume 2, lá nas páginas iniciais. Bom, terceiro critério. Esse agora. Opa. Terceiro critério de classificação. Proporção soluto-solvente. Ou seja, nós vamos classificar agora as soluções se tem pouco soluto ou muito soluto. Então, como é que a gente vai classificar agora, então, as soluções? Em relação à proporção soluto-solvente. Nós vamos classificar em dois tipos. É o que a gente chama de solução diluída. Olha lá. O que é uma solução diluída? É aquela que contém pouco soluto em relação a uma dada quantidade do solvente. Quer ver um exemplo? Água mineral. Essa água mineral que a gente compra aí, que a gente bebe. Água mineral. Qual que é? Eu tenho lá uma certa quantidade de solvente, água, tá? E uma pequena quantidade de sais minerais dissolvidos. Então, a água mineral é uma solução diluída. Ô, gente, não preocupa agora com isso aqui não, 0,1 mol por litro. Isso aqui nós vamos ver na próxima aula, lá no dia 7 de dezembro. Então, por isso que eu não marquei ele, nem preocupa com isso aí agora. Tá? Agora, qual é a diferença da solução diluída para concentrada? A solução concentrada, a palavra-chave é essa aqui, ó, muito. Lá no outro era pouco soluto. Na solução concentrada, a palavra-chave qualquer, muito soluto. Então, compara a água mineral, que tem sais minerais dissolvidos, pouquinho, com a água do mar. Pega a água do mar, que tem muitos sais dissolvidos, vários sais, tá? Não é só sal de cozinha, não, são vários, né? Tá? Você pode ver que uma é muito mais salgada do que a outra. Então, a água do mar é muito mais concentrada em sais do que a água mineral. Ambas contêm sais minerais. Só que uma tem pouquinho. A outra tem uma quantidade muito maior. A água do mar é muito mais concentrada do que a água mineral. Ou a água mineral é muito mais diluída do que a água do mar. Entenderam? Isso aqui são conceitos relativos. Tranquilo?
você pode fazer uma experiência dessa em casa, vocês aí. Pega 2 copos d'água, com a mesma quantidade de água, mesmo. No copo, na experiência, na primeira experiência, você põe uma colherzinha de açúcar. Colherzinha dessa, colherzinha de adoçar café. Na experiência 2, no segundo copo, com a mesma quantidade de água, na mesma temperatura, você coloca 2 colheres de sopa de açúcar. Tem gente que adora uma suquinha, né? Tem gente que é formigão, né? Vai tomar limonada e enche de açúcar aquele negócio lá, né? Então, no primeiro copo, você pôs uma colherzinha de açúcar. Na outra, você pôs 2 colherzonas aquelas colherzonas de sopa de açúcar. Uma diluída e outra concentrada. Tá? Ok? Muito bem. Agora, nós vamos falar da saturação. Tá? Saturação. Essa palavra, saturação, o que ela quer dizer? Ela associa o quê? Quando você fala assim, estou saturado de uma determinada coisa, não aguento, o que significa? Não aguento mais, né? Igual o mineiro que fala assim, né? Não aguento mais, né? Chegou no máximo, não é isso? Tá? Então, essa palavra saturação, o verbo saturar, significa o quê? Que chegou no limite máximo. Então, em química, no estudo das soluções, a gente pode classificar as soluções com base na saturação. É simples. Vamos fazer isso lá no Feltri, porque lá no Feltri está muito bom. Tá? Vocês estão vendo aí, né? Vamos fazer no Feltri aqui. Porque essa apresentação aqui que eu peguei emprestado, não vou criticar não, mas aqui está muito simplinha, né? Está muito simplinha aqui. Tá? Aí, daqui a pouco a gente volta nisso aqui, tá? Aqui nesse resumo aqui, vamos lá no Feltri. Prefiro lá no Feltri. Então, agora estamos no 4º critério de classificação, tá? Que é o fenômeno da saturação. Vamos imaginar aqui esse recipiente aqui, ó. Estão vendo aí o recipiente, um copo? Então, eu tenho aqui uma certa quantidade de solvente. Sei lá, eu ponho lá 1 litro. 1 litro de água. Tem 1 litro de água aqui. Numa dada temperatura. Tem que tomar cuidado com a temperatura, tá? Porque a temperatura vai influenciar na saturação. Claro, né? Se eu tenho água a 20 graus Celsius e eu tenho 80, 90 graus, quase fervendo, a água lá quase no ponto de fervura, né? No ponto de ebulição, é claro que a saturação vai ser diferente. Todo mundo sabe disso. Quando você vai preparar um café em casa, se você coloca o açúcar na água fria, 20 graus Celsius, você vai dissolver aquele açúcar muito mais, com maior dificuldade, é claro. Agora, se você aquece aquela água, começa a sair aquelas bolinhas lá de fervura, você coloca o açúcar, você vai dissolver o açúcar muito mais facilmente. Então, a temperatura interfere, é claro, nesse fenômeno aqui. Nós vamos falar sobre isso. Bom, mas não vamos perder tempo não, porque o tempo está passando. Eu tenho aqui o recipiente. Bom, por exemplo, eu coloquei uma certa quantidade de água aqui. 1 litro. 1 litro. Aí eu vou colocando sal de cozinha. Sal. Vou pegar o exemplo dele aqui. Vou colocando sal de cozinha. Tum, tum, tum. Vou colocando 1 grama, a temperatura constante. 1 grama, 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, 40 gramas, 100, 200. E aí a gente vai agitando, né? Uma colher vai agitando. Tem que agitar. Para dissolver, vai dissolvendo. Vai agitando. Vai agitando. Quando chega num valor próximo, aqui, ó. Próximo
de 360 gramas, não é 360, tá? Então, depende da temperatura, mas é um valor perto de 360 gramas, essa solução vai saturar. Ou seja, aquela quantidade de água, 1 litro d'água, não mais vai conseguir dissolver sal. Não vai dissolver sal mais. Tá? Quando isso acontece, a gente diz que essa solução é uma solução saturada. O que é essa solução saturada? É quando a gente chega numa quantidade máxima de soluto. Não dá para dissolver mais naquela temperatura. Tá? No caso aqui do exemplo, tá? Se essa água aqui, ó, estiver a 0 graus Celsius, aqui embaixo, ó, a 0 grau, uai, existe água líquida a 0 grau? Claro. 0 grau é o ponto de fusão. Eu tenho tanto água sólida quanto água líquida. Nessa temperatura aí coexistem o estado sólido e o líquido, tá? Então, se a gente fizer essa experiência aqui, usando 1 litro de água, na temperatura, aqui a mãozinha aqui embaixo, ó, 0 graus Celsius, a quantidade máxima de sal de cozinha que vai ser dissolvida aqui nesse 1 litro d'água é esse valor aqui, ó, 357 gramas. Esse valor é chamado de ponto de saturação. Ó, pimba, ali, ó. Ah, não, mas você pode chamar também de coeficiente. Pode. De solubilidade. Ah, pode. Pode chamar também de grau de solubilidade. Então, cada autor de química chama de um jeito. Esse rapaz aí, o Feltrin, ele citou todos os nomes aí possíveis. Coeficiente de solubilidade, grau de solubilidade, ponto de saturação, você pode chamar do jeito que você quiser, tá? Então, o que é o ponto de saturação? O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima, palavra-chave, máxima, que pode ser dissolvida de um dado soluto numa certa quantidade de solvente, numa certa temperatura. Olha aqui, ó. Então, na temperatura 0 graus Celsius, se a gente tiver 1 litro de água a 0 graus Celsius, o máximo que dá para dissolver de cloreto de sódio são 357 gramas. Tá vendo? Ah, e se eu colocar 400 gramas aqui? Se eu colocar 400 gramas de sal aqui, em 1 litro d'água, na temperatura 0. O que vai acontecer? A gente vai agitar. Agita. Qual é a quantidade máxima que vai dissolver? 357. Ah, mas você colocou 400. 400 menos 357 vai dar 43. Aqui no fundo, ó, vai ficar uma porção de sal que não vai dissolver. No caso do exemplo que a gente deu, o exemplo que eu dei aqui de 400 gramas, dissolve 357 e 43 vai para o fundo. Ok? Tá? Agora, tem sais que a saturação é um valor alto. Olha esse cara aqui, ó. Olha essa substância, cara, não, essa substância aqui, ó, chamada nitrato de prata. Em 1 litro d'água, na temperatura 0 graus Celsius,
dá para dissolver no máximo 1.220 gramas de nitrato de prata. Ou seja, ela é uma substância muito solúvel, muito solúvel. Agora, olha essa outra aqui, ó. O sulfato de cálcio. Para quem não sabe, sulfato de cálcio é um dos componentes do giz, esse giz que a gente escreve no quadro da sala de aula lá, da presencial, aquele giz lá, giz branco, né? Olha aí a saturação dele, ó, a solubilidade dele, ó, 2 gramas. Então, se você tiver 1 litro d'água nessa temperatura aqui, só dá para dissolver 2 gramas. Nesse caso, quando a solubilidade é baixa, a gente diz que essa substância é insolúvel. Né? Ela não é 100% insolúvel, mas dissolve muito pouco. Compara com essa aqui de cima, ó, 1.220. Ou até mesmo com sal ali, ó, 357. Tá? Ok? Bom, então, vamos pegar esse primeiro exemplo do sal de novo aqui. Vamos voltar aqui. Eu estou fazendo a solução. Coloco 1 grama, 2, 10, 20, 30, 50, 100. Qualquer valor abaixo de 357, aqui, ó. Qual que é a saturação? Quanto é? 357 gramas? Qualquer valor abaixo de 357 vai dar uma solução chamada de insaturada, não saturada. Então, vamos voltar aqui, ó. O que é uma solução insaturada? Olha lá, olha lá. Solução insaturada, também chamada de não saturada. A quantidade de soluto é menor, aqui, ó, do que a saturação. Então, lá no caso do sal de cozinha, vamos voltar lá, qual que era a saturação? 357. Então, se eu preparar uma solução aqui com qualquer valor abaixo disso, 350, 340, 300, 200, 100, 50, qualquer valor, tá? Vai dar uma solução que a gente chama de solução o quê? Insaturada. Agora, se o valor for exatamente 357, aí sim a gente vai ter uma solução chamada de quê? Saturada. Saturada. É aquele máximo, tá? Do coeficiente de saturação, também chamado de coeficiente de solubilidade. Ô, gente, essa saturação depende da substância. Cada uma tem um valor diferente da outra, né, gente? Não é igual para todo mundo, não. E existe um terceiro tipo que não nos interessa, que é a chamada supersaturada. Por que não nos interessa? Porque, olha aqui, ó, a quantidade de soluto é maior do que a saturação. Como é que prepara essa solução? Tem toda uma técnica no laboratório, você tem que aquecer a solução, resfriar cuidadosamente, tem toda uma técnica. Na prática, essa solução, na nossa vida prática, ela não existe. Ela não existe. Tá? Essa solução, ela não tem estabilidade, ela é instável. Quer ver? Faz uma experiência em casa. Pega uma chaleira, cuidado, mexer com água quente é perigoso, tá? Tá? Se for o caso, pede aí para o seu pai, sua mãe, para fazer com vocês. Coloca uma certa quantidade de água, dissolve bastante açúcar, tá? Na água quente, na água lá 80, 70 graus, ok? E aí vocês vão ver que quando aquela água esfria, aquela solução açucarada esfria, aquele excesso de açúcar, o excesso, ele se separa. Então, depois que a solução açucarada esfria, aquele excesso separa. Então, essa solução, ela não é estável, ela é instável. Para nós, ela não tem a menor importância.
quais são os tipos de solução importantes aqui? A insaturada, que são as comuns, né? E as saturadas. Esse terceiro tipo não é nosso interesse. Então, ó, não saturadas. Contém menos soluto do que a saturação, do que o coeficiente de solubilidade. As saturadas atingiram o coeficiente e as supersaturadas ultrapassam. Não são, essa aqui não são estáveis. Ah lá, ó. Soluções não saturadas são estáveis. A saturada estável também. Já as supersaturadas, elas são instáveis. Para nós, elas não têm importância. Ok? Bom, está acabando, falta 5 minutos, está acabando. Então, gente, o que a gente vai estudar agora? Rapidinho. São as chamadas curvas de solubilidade. Curvas de solubilidade. O que são essas curvas? Essas curvas de solubilidade... lá no Feldry está melhor. Essas curvas de solubilidade são o seguinte. Inclusive, lá nos exercícios, tá? Não, aqui não. Aqui. Tem lá o exercício número 2. Ó, o 2 aqui. Ó. É exatamente isso, tá? E esse exercício também vem lá no questionário do dia 7, vem um exercício muito parecido com esse, para a gente analisar essas curvas de solubilidade. E eu resolvi, tá? O 2 está resolvido, ó. O 2 tá bacana, eu resolvi ele, ó. Tá resolvido. Não só resolvi, como comentei, fiz o comentário, tá? Fiz o comentário a respeito do exercício número 2. Então, vamos lá. O que é uma curva de solubilidade? Vocês estão vendo que aqui na abscissa está a temperatura e na ordenada está a saturação, ou coeficiente de solubilidade, mesma coisa, de uma dada substância, que é essa aqui, ó. Ok? Então, essa experiência que está sendo mostrada aqui no livro, aqui, mostra o quê? Vamos contar comigo aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50... Foram feitas 11 experiências. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A primeira com a temperatura 0 graus Celsius, 10, 20, né? E a última com a temperatura 100 graus Celsius. Tá? E nessas 11 experiências diferentes, tá? 11 frascos, em cada um numa temperatura, colocou-se 100 gramas de água. 100 gramas de água. Então, estão vendo que eu tenho a mesma quantidade de água, 100 gramas de água, em temperaturas diferentes, 0, 10, e aí foi colocado o soluto KNO3. Esse KNO3 aqui é o nitrato de potássio. E verificou-se que, na primeira experiência, a quantidade máxima foi 13,3. Olha lá, 0 grau, aqui é 13,3. Esse pontinho aqui no gráfico, onde está a mãozinha ali. A 10 graus, a quantidade máxima, está vendo que está aumentando? A 10 graus aqui, ó, foi de 20, alguma coisa. A 20 graus, a quantidade máxima foi, olha lá, ó, o ponto Y. Olha lá, esse aqui é o ponto Y, ó. Tá? Foi de 31,6 gramas de KNO3. E assim sucessivamente, a gente foi aumentando a temperatura, olha lá. Foi aumentando a temperatura, a quantidade máxima dissolvida foi só aumentando, é claro. Quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica da água.
aí ela consegue dissolver mais, né? Tá? Então, isso aqui não se aplica aos gases, tá, gente? Não se aplica aos gases. No caso dos gases, o aumento da temperatura diminui a quantidade dissolvida. É aquele caso lá da água do rio, né? Do oxigênio dissolvido. Isso aqui não se aplica ao oxigênio dissolvido na água do rio, tá? Olha aqui, ó, 60, ó. Temperatura de 60, ó. Cadê esse ponto? Ó? Vem cá, ó. Pá, 110 aqui, ó. 110. Ok? Então, o que esse gráfico mostra? Essa curva, chamada de curva de saturação, ou curva de solubilidade. Mostra o seguinte, essa linha vermelha, a linha vermelha aqui, ó, tá subindo o morro aqui, ó. São esses valores aqui, ó. São esses aqui, ó, 13, 20, 31. Mostrando o quê? Que à medida que a temperatura vai aumentando, a saturação também vai aumentando. Então, em cima dessa linha, estão as soluções saturadas. Então, cada ponto dessa linha vermelha aqui, ó, são soluções saturadas. Cada ponto abaixo dessa linha vermelha, essa região rosa aqui, é a região das soluções insaturadas, não saturadas. E elas são estáveis, tá? E em cima da linha vermelha também são soluções estáveis. E acima da linha vermelha, na região branca aqui, estão as soluções o quê? Supersaturadas. Elas são instáveis. Essas soluções não são interesse nosso. Nós não estamos, porque elas não sobrevivem, entre aspas, né? Elas não persistem, essas soluções. Então, o que nos interessa é a linha vermelha para baixo. Ok? Então, aqui, gente, dá uma lida no livro, dá uma lida. Essa parte aqui nesse livro do Fel está muito boa, tá? Olha esse gráfico que bacana. Esse ou esse? Esse aqui, ó. Olha esse gráfico aí. Isso aqui é um exercício. Olha lá. Olha lá o exercício, ó. Coloquei 3 substâncias aqui, ó, no exercício, né? Mas vamos lá no gráfico primeiro. Coeficiente de solubilidade ou saturação na ordenada, temperatura na abscissa. KNO3, está vendo que aumenta com a temperatura a saturação, a solubilidade? Cromato de potássio, olha lá, o azulzinho, ó. Cloreto de sódio amarelo, que ó, aumenta devagarzinho, vai subindo, tá? Então, vocês estão vendo que, em geral, à medida que a temperatura aumenta, a saturação, a solubilidade também aumenta. Mas não são todas os solutos, não, tá? Tem exceção a esse cara aqui, ó. O sulfato de sério. Estão vendo que a curva dele, azulzinho, está parecendo um cruzeiro, né? É brincadeira, eu sou cruzeirense, tá? Eu sou cruzeirense. Mas o sulfato de sério aqui está parecendo um cruzeiro, só vai caindo, a temperatura vai aumentando, ó. Só está caindo, ó. Ano que vem vai mudar, tá, gente? Ano que vem, o nosso time do Cruzeiro vai mudar tudo, tá? Vai mudar tudo, espero, né? Tomara, né? Sonhar não custa, né? Tá? Tá lá, ó. O valor da saturação é 20 gramas, aí vai caindo, ó. Vai para 10, vai caindo, tá vendo? Então, nem todos os solutos têm a variação crescente de saturação. Alguns não. É o caso do exercício lá. Olha aqui esse cara aqui, ó. O sulfato dele, lítio. É outro cruzeirense aí, ó. Aumenta a temperatura, só vai caindo a saturação, a solubilidade dele, tá? Ok? Muito bem. Então depois, voltando lá, beleza, gente? Então, vamos voltar, passou do tempo. Deixa eu voltar aqui com vocês. Tá? Muito bem, gente.
Então, volta a falar, a insistir com vocês, tá, gente? Tão logo seja possível, assim que puderem, façam os exercícios lá, que está lá já no bloco do capítulo 4, as questões que vocês já conseguem fazer, a 1, a 2, o que tiver lá que vocês já conseguirem fazer, já façam. A 1 é uma pesquisa que vocês têm que fazer, tá? Porque essa pesquisa que vocês vão fazer lá da questão número 1 vai ser a base de 2 questões lá do questionário. Tá? Aquela questão lá, 1, conceituação. Não deixem de fazer aquela pesquisa lá, tá? E façam a leitura do Feltre, volume 2, tá? No capítulo, lá no começo do volume 2, do Feltre. Lá no Moodle tem também o livro do Sardella. Tá? Lá o livro do Sardella está lá também. O capítulo Soluções está lá. Ok? Então, aproveitem que a semana que vem não tem atividade na Química. Ou até antes, essa semana mesmo. Nada impede que vocês, o quanto antes fizerem essa pesquisa e começarem a fazer aqueles exercícios lá, o quanto antes melhor. Tá? Porque vocês adiantam a vida de vocês, tá? Eu vou mandar um e-mail falando da próxima semana, da recuperação, que não vai ter aula, tá? E retornaremos, estaremos juntos novamente no dia 7 de dezembro. Ok, gente? Qualquer dúvida, vai me mandando lá lá no chat do Moodle, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, que eu fico viajando, BH, Ouro Preto, Carangola, eu fico viajando, eu fico perambulando para lá e para cá. Então, às vezes eu não estou conectado. Mas manda lá que assim que eu abrir lá, eu respondo. Ok? A Aurora está mandando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Apareceu aqui, não sei, deixa eu ver. Não, professora, só agradecer. Oi? Só falei obrigada. Ah, não, beleza, menina. Obrigado, Aurora. Tá bom. Um abraço para você, para todo mundo. Tá? E todos aí da sala, Beatriz, Fernando, Maria Luísa, tá? Tem um monte de gente, tá? Já me desculpem, passei do horário, né? Mas não tem importância. Vamos almoçar, né? Almoçar que saco vazio não para em pé. Um abraço e até a nossa aula do dia 7. Vou interromper a gravação.